Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar aqui que os comentaristas trazem as últimas notícias do São Paulo, tudo aí do mercadão da bola do Tricolor e a provável escalação, né, do São Paulo para o jogo de hoje contra o Flamengo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo que vai jogar no Morumbi completamente lotado contra o Flamengo, jogo super importante às 21h30 desse sábado. São Paulo divulgou há instantes a última parcial com mais de 51 mil ingressos vendidos, apesar do horário nada convidativo, sábado 21h30. Expectativa do torcedor do São Paulo é de casa absolutamente lotada para um jogo importante. Contra o líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem 40 pontos e um jogo a menos do que os seus concorrentes. Importante lembrar também que o Fla não terá De La Cruz, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Flamengo muito focado na partida da próxima quarta-feira, jogo contra o Palmeiras, válido pela partida de volta da Copa do Brasil. Já o São Paulo tem um calendário cheio, mas não tão difícil nesse mês de agosto. Vitória por 2-0 contra o Goiás no último meio de semana, Copa do Brasil. Confronto contra o Flamengo nesse final de semana. No meio da semana que vem, para ser mais específico, na quinta, confronto de volta contra o Goiás em Goiânia. Depois, Atlético Goianiense em casa no domingo. Nacional do Uruguai fora, partida de Libertadores da América. Palmeiras também fora, Nacional em casa. E esse mês se encerra com um confronto contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado tem nada menos do que São Paulo e Flamengo no Morumbi. Flamengo vem de uma amassada no Palmeiras na Copa do Brasil, encara o São Paulo no Morumbi. São Paulo tentando voltar ali para brigar pelo menos pelo G4, jogo grande, encontro dos times de novo no Morumbi, depois do São Paulo ter vencido não só a Copa do Brasil, mas como nas rodadas finais do Brasileirão do ano passado também ganhou do Flamengo, e voltam lá. O Flamengo, veremos como vem, mas é um jogaço. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. O São Paulo tem problemas para esse jogo, ou problema na escalação. Então, aqui nesse vídeo, falaremos sobre isso, falaremos sobre a arbitragem, o público, a janela do São Paulo. Temos um problema, e um problema chamado Luciano. Não joga, tomou cartão no banco de reservas no jogo lá contra quem foi? Juventude? Não, contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza e não vai jogar. Para muitos vai ser ótimo, porque aí dá para colocar o Lucas no meio, aquela parada toda. Mas esse é o problema principal do São Paulo. Aliás, o problema do São Paulo para essa escalação. Esse é o principal problema. Salve Tirone, salve galera. Problema não é solução nenhuma. E o problema passa a ser mais sentido quando você espremer a possibilidade de quem vai fazer gols nessa partida para a parte do São Paulo, né? Luciano tem sido. Não nessa temporada apenas, nas últimas todas, em todas que ele jogou o jogador de 1-0, até publicamos no nosso Instagram. Sim. Uma estatística interessante sobre o aproveitamento do Luciano em aberturas de placar, né, que é o chamado jogador de 1-0. Ele já tem 80 gols pelo São Paulo, é artilheiro do time no Brasileirão e vai, evidente, fazer falta, sobretudo se o time precisar de alguém para empurrar a bola para a rede para fazer 1-0, né? Se o São Paulo fizer uma grande atuação coletiva e tal, e todo mundo sobressair, mas o Luciano aparece normalmente quando o São Paulo não faz boas atuações coletivas, ele faz o gol. Então, para mim, vai fazer muita falta, a despeito dessa possibilidade daí do Lucas jogar na posição que ele mais gosta, né? Que é a posição que ele jogou na final contra o Flamengo da Copa do Brasil, de tão saudosa memória, com o Luciano no banco de reservas, né? Mas mudou tanta coisa nos dois times de lá para cá, né? Pois mudou muita coisa nos dois times, inclusive podemos falar sobre quem vai jogar no lugar do Luciano, porque naquela ocasião eu tenho aqui um quadro lindo da Copa do Brasil que tem a escalação daquele time. Deixa eu ver se eu vou conseguir lembrar. Rafael, sim. Rafinha, Arboleda, que se machucou no comecinho, entrou o Diego Costa, Beraldo e Wellington. Caio Paulista. Isso, Caio Paulista, desculpa. Tô bem, né? Sua memória. Pablo Maia, Alisson. Uhum. E Lucas no meio. Aí tinha Caleri no comando do ataque, Nestor do lado esquerdo. E do lado direito, o Wellington Rato. Pois é aí que eu ia chegar. O Wellington Rato do lado direito.
Em tese, Arnaldo, seria uma coisa mais ou menos fácil. Mete o Wellington Rato lá à direita, bota o Lucas no meio. Porém, Isso. o Wellington Rato tá, como disse um gênio que mandou mensagem lá pra gente no chat em outro jogo, tá tipo o tio Glauber. Não tá exatamente em forma. Então Exato. talvez ele não seja uma opção, ou seja uma opção, sei lá, para algum momento do jogo. Então há uma questão aí, correto? Correto. Eu acho que as entradas do Rato, exceção do jogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba, que ele começou jogando bem, não tem sido boas, né? Senão seria opção óbvia, não precisa nem discussão, né? Hoje, dessa linha de frente do jogo do Flamengo, que você lembrou, da final, tem a outra novidade do outro lado, né? O Ferreirinha no lugar do Nestor. Além de Lucas e Caleri mantidos, além da mudança da dupla de volantes, do lateral esquerdo, do quarto zagueiro, etc e tal. Mas em tese, seria muito tranquilo você colocar o Rato na dele e o Lucas na posição onde se sente mais confortável. Porém, o Rato não vem tão bem. E o concorrente ao Rato, coisa que não existia o ano passado, né, um concorrente direto, o Eric, que tem outra característica, entrou no jogo contra o Goiás, naquela posição, nessa de ponta direita, e foi bem. Então, assim, eu acho que o Eric tem um certo favoritismo para começar esse jogo em relação ao Rato. Embora o Rato seja mais constante, mais seguro, mais experiente, o Eric oscila mais. Mas nesse momento, talvez o Eric esteja em melhor condição. Até porque entrou bem, né? Porque ele vinha sendo pouco aproveitado, o Eric. Então, mas aí como ele jogou bem no jogo contra o Goiás, mas aí era uma situação específica, tinha um a menos, o Goiás e tal. O Zubeldia até falou um pouco, né? Temos que botar mais atacante para abrir e tal. Mas ele ganhou pontos. E o Rato, como não entrou bem nos últimos tempos, talvez não tenha ganhado pontos. Então, essa seria a escalação, vamos dizer assim, mais natural. Tem outra questão, que é na lateral direita. Rafinha ou Igor Vinícius? Pois é, né? Eu acho que talvez tenha sido a surpresa do jogo com o Goiás, né? A entrada do Rafinha desde o começo. O Igor Vinícius vinha jogando como titular seguidamente. O Rafinha só atuou no lugar do Igor Vinícius em Brasília contra o Juventude, porque o Igor Vinícius estava suspenso. E depois daquele jogo em Fortaleza, quando o Igor Vinícius faz o pênalti, né? Comete o pênalti, quer dizer, comete, entre aspas, o pênalti, e tem uma atuação ruim, o Rafinha começou contra o Goiás. Eu acho uma chance razoável do Rafinha continuar contra o Flamengo, sabe, Tino? Pela experiência, por já ter atuado várias vezes contra o Bruno Henrique, etc e tal. Eu acho que é bem provável que o Rafinha permaneça. E aí, Rafinha e Rato estavam muito entrosados no ano passado. Esse ano, eles se machucaram no mesmo jogo contra o Tadieres, lá na estreia da Libertadores, e ficaram muito tempo fora do time machucados, né? Vocês viram aí que o Arnaldo falou, não, ele se entende bem, ele conhece bem o Bruno Henrique, mas o que tem o Bruno Henrique? Não é banco? É banco, mas vai jogar. Por quê? Porque o Flamengo vai com seu time praticamente todo reserva, pensando no confronto de volta da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Reserva, que legal, então estamos bem na fita aqui. Não, porque o time é muito forte, para você ter uma ideia, o ataque do time reserva do Flamengo é Bruno Henrique e Gabigol. Inclusive, os dois se entendem muitíssimo bem, os dois. Bom, de qualquer forma, seja reserva titular, é um timaço, é um bom time do Flamengo, que vai ser um jogo osso para o São Paulo, e vai precisar do que o São Paulo? Da torcida. E aí, essa é uma boa notícia. Detalhe, Tironi, ainda em relação ao Flamengo. Fora, inclusive, do banco do Flamengo, estão o Pedro e o Luiz Araújo suspensos, e o Cebolinha e, de última hora, o De La Cruz, que sentiu uma dor. Então, esses 4 jogadores nem foram relacionados. O Flamengo vai ter no banco o Arrascaeta, o Gerson, o Pulgar, mas não vai ter essa galera vai viajar. Nem no banco a turma da frente, né? O Luiz Araújo, o Pedro, o Cebolinha e agora o De La Cruz também. Né? Esses 4 nem vão a São Paulo. Tá. De qualquer forma, vai estar a tropa de choque, vai estar no banco de reservas, e o time que vai para o campo é um time forte, bem forte, muito forte. Então, portanto, o São Paulo vai precisar de todas as suas armas. Não tem o Luciano e, portanto, a torcida precisa comparecer. E a notícia é que vai comparecer. Não é isso, Arnaldo? Tem uma expectativa de recorde de público. Porque o São Paulo anunciou a parcial de ingressos há mais de 24 horas, né, na sexta-feira, na hora do almoço, já com 46 mil vendidos antecipados. Né? Normalmente, a parcial
é acrescida de pelo menos 5 mil, né? Camarotes, cativas e tal. Então, digamos, se o jogo fosse na sexta-noite, já bateriam 51. E o São Paulo pode bater os 55 mil, 56 mil, que é o recorde de público nessa temporada, até porque o Flamengo sempre lota o seu espaço, são torcidas amigas e tudo mais. Então, casa cheia, com certeza. A questão é aquela que já aconteceu no jogo com o Goiás, os detalhes. A maior torcida organizada do São Paulo, punida, não pode levar nem adereços, nem instrumentos. E aquele povão no Morumbi fica meio sem comando, sem o batuque da Independente. Exatamente. Boa lembrança essa. Fora de campo, a janela do São Paulo tá meio nanica, continua nanica, né? Não tá, agora tem uma nova investida tentando parar o Thiago Mendes. Porque o Paul Fernandes provavelmente não vem. Provavelmente não vem até o fim do ano. O Alexandre nem se fala mais. E por enquanto é isso. Chegou lá o Marcos Antônio, que quem sabe possa até participar um pouco do jogo contra o Flamengo. Mas diga lá. É isso, a janela do São Paulo muito devagar, né? Só o Marcos Antônio até agora. A janela abriu dia 10, né? Nós já estamos em agosto, né? Dia 10 de julho. O São Paulo só contratou um jogador. A questão do Thiago Mendes é igualmente complicada como a do Paul Fernandes. Para você saber de atualização sobre o Thiago Mendes, basta seguir a mulher dele no Instagram. Ela postou nessa sexta-feira lá na academia fazendo exercício, nenhuma novidade por aqui, tentando manter a forma. Então ela meio que responde ao torcedor do São Paulo pelo Instagram. Então, ela tá lá ou tá aqui? Tá lá no Catar, com a família toda. Tá lá já. Com a família levou os filhos de volta, tá lá. Então é isso. Aí tinha uma questão, não, porque a janela dessa vez ela é mais longa, então dá para esperar o fechamento da janela europeia, setembro. Sim, é verdade, mas para jogar a próxima fase da Libertadores, qualquer reforço contratado precisa ser inscrito até o dia 8 de agosto. Isso. Então, até a semana que vem. Né? São Paulo vai contratar 1 ou 2 jogadores numa semana, nesse ritmo, acho pouco provável. Para falar um pouquinho mais aí do mercado da bola do São Paulo, o São Paulo segue no mercado, mas agora parece que desistiu do Paul Fernandes, jogador de meio de campo que está jogando lá no Boca Juniors da Argentina. Ele é argentino, tem 32 anos, é um cara que faz muito aquela função ali do camisa 8, também pode fazer uma função de camisa 5. O São Paulo hoje no seu elenco só tem à disposição o Luiz Gustavo e o Bobadilla, porque o Alisson e o Pablo Maia estão machucados, então o São Paulo está no mercado tentando contratar aí jogadores para essa função. Já trouxe recentemente o Marcos Antônio, que já bidou, já ficou à disposição aí no último jogo do São Paulo agora contra o Goiás pela Copa do Brasil. Enfim, um jogador importante, mas o São Paulo segue no mercado. O Paul Fernandes não deve vir num primeiro momento, porque ele tem contrato com o Boca Juniors até o final dessa temporada, e o Boca Juniors não quer liberar o jogador agora. Já o São Paulo quer o jogador para ontem, se possível, e o Boca Juniors não quer liberar. O São Paulo não quer enviar uma compensação financeira lá para o clube argentino, porque entende que não faz sentido, já que o jogador vai ficar sem contrato no final do ano. Não teria sentido o São Paulo pagar um valor para o jogador vir agora, sendo que ele pode vir em dezembro livre. Então, nesse momento, a negociação está congelada. Já em relação ao Thiago Mendes, o São Paulo segue conversando com o Pitombeira, né, com o Paulo Pitombeira, que é o empresário do jogador, tenta aí destravar a negociação lá com o Al Rayyan do Catar. O Thiago Mendes tem contrato com o Al Rayyan até o meio do ano que vem. O São Paulo quer muito esse jogador. Entre Thiago Mendes e São Paulo, todas as questões burocráticas, salariais, já está tudo certo, mas a negociação também segue travada. O São Paulo não consegue ainda trazer esse jogador. O Al Rayyan, que é um caminhão de dinheiro para liberar também o Thiago Mendes agora, o jogador quer muito vir, a família também, mas a negociação segue emperrada. Rames Rodrigues não é mais atleta do São Paulo, já assinou a sua rescisão, vai seguir a sua vida aí. Muita gente dizendo que a Lazio queria o jogador, a Lazio lá da Itália, mas representantes, diretores lá da Lazio falaram: de jeito nenhum. 33 anos, nos últimos anos, aí nas últimas temporadas, fez 12, 13 jogos, a gente não quer aqui não. Ninguém quer o homem, viu, Michele? Devolvo pra você, beijo grande pra todo mundo aí e até uma próxima. Ninguém quer o Rames, hein, Zé? Caramba, quem diria que chegaríamos a este ponto? Que loucura, né? Que loucura, gente. E outra, depois do que ele apresentou aí, né, na seleção, Copa América, né? Melhor né? jogador da Copa América. Não é que ele foi mais ou menos. Sim. Não é que ele foi o melhor da Colômbia. Nem ele foi assim? o melhor da competição. Pô, então se... Mas o mercado, ele se conversa, né?
E não é coincidência que o Rames não conseguiu ter sequência no Everton, não conseguiu ter sequência em diversos clubes pelos quais ele passou nos últimos anos. É realmente curioso esse caso do Rames Rodrigues, que na Colômbia joga muito, é o Pelé do futebol colombiano, mas também porque o técnico entende que ele não pode treinar com a mesma intensidade que os demais, que o técnico entende que o time tem que jogar para ele. Agora, se ele chegar num grande clube, como que o treinador vai convencer todos os outros atletas do elenco de que o Rames Rodrigues tem que dar 5 voltas ao redor do gramado e os outros todos têm que dar 20 voltas ao redor do gramado? Como que você administra esse relacionamento no vestiário? É realmente muito complicado. Eu acho assim, se o cara resolver dentro de campo, dando 5 voltas, ele que dê 5 voltas e os outros que deem 20. A menos que os outros também resolvam demais e deem 5 voltas também. E nas vezes que ele jogou pelo São Paulo, ele também não resolveu muita coisa. A questão é Exatamente. essa. A questão é essa. Acho que se ele tivesse entrado e arrebentado. Individualmente, feito grandes lances. Você vai dizer que o Romário gols. treinava igual os outros? Não, os o outros Romário não treinavam? treinava, quase. Mas o Rames não é o Romário, né? Com todo Então, respeito. mas eu tô só dizendo. Sim. Pra Colômbia ele é. Sim, pra Colômbia ele é. sem dúvida. Então é isso. Agora, em relação ao Paul Fernandes, por exemplo, é um jogador que o Zubeldia quer demais. O São Paulo entende que ele é um jogador com uma idade avançada, que talvez não vale o investimento, e o grande entrave dessa negociação para que o São Paulo traga esse jogador do Boca Juniors para satisfazer o Zubeldia é que o Boca Juniors contratou, mas não conseguiu inscrever a tempo na Conmebol os atletas que foram contratados para disputar os playoffs da Copa Sul-Americana. Então o Boca não quer se desfazer do Paul Fernandes porque ele não vai poder contar com os atletas que contratou nessa janela. E aí exige a multa rescisória. Caso o São Paulo queira o Paul Fernandes mesmo, tem que pagar a multa, mas faltam 3 meses para acabar o contrato. Pois é. Não paga aí não. espera o ano que vem, ele vem pro ano que vem. Exatamente. Não ia poder jogar? Não. Quer dizer, a Libertadores, né? A Sul-Americana. A Sul-Americana. E aí? E aí que o São Paulo está nesse impasse, o São Paulo não vai fazer um investimento por um jogador que em menos de 6 meses o contrato acaba, né? E o Thiago Mendes, que seria uma outra alternativa para o meio campo, o Al Rayyan continua exigindo um caminhão de dinheiro que o São Paulo não pode pagar também. O São Paulo não tem dinheiro, gente. Por isso que a diretoria está tentando convencer o Zubeldia a dar mais oportunidades para o Lisieiro. Uma solução caseira, mas não é o mesmo nível de qualidade. Olha, e aí o São Paulo, hein, Basechito? É, jogo importantíssimo, mais de 40 mil ingressos vendidos, a torcida do São Paulo mais uma vez fazendo a sua parte. É um jogo em que o São Paulo tem que aproveitar o fato de o Flamengo entrar com um time B, embora o time B do Flamengo seja melhor do que a maioria dos times A de vários clubes que disputam a Série A, mas o São Paulo deve entrar com força máxima porque o jogo contra o Goiás foi na terça e o jogo de volta será só na quinta. Tem sentido, pô. Então a agenda do São Paulo está bastante favorável para que o Zubeldia possa utilizar a força máxima. O Luciano não vai jogar, está suspenso. A tendência é que o Lucas seja deslocado ali para fazer o papel de meio-campista e o Wellington Rato entre ali pela direita. É um confronto dificílimo, mas o São Paulo com força máxima, creio eu que tem potencial para fazer frente ao time reserva do Flamengo. Vamos ver como que esse time vai se comportar, né? Porque o São Paulo, embora tenha vencido o Goiás por 2-0, só conseguiu furar o bloqueio defensivo do Goiás depois que o jogador foi expulso. Marcão, né? Isso, o Marcão. Jogando com 10, aí o São Paulo conseguiu levar vantagem. E o Tricolor não vem apresentando o seu melhor futebol já há algumas semanas. Vamos ver o que o Zubeldia e os seus jogadores vão apresentar neste sábado no Morumbi, mais uma vez com casa cheia. Só para reforçar o que o Baségio falou, não tem o menor sentido o Zubeldia imaginar poupar algum jogador por causa da Copa do Brasil. Primeiro que a vantagem já está gigante contra o Goiás, São Paulo é muito melhor do que o Goiás. E segundo, pelo que o Baségio falou, o jogo é só na quinta-feira. O jogador de futebol profissional que tem que ser poupado num domingo ou num sábado pro jogo da quinta, então vai fazer outra coisa. Então, assim, time titular, só o Luciano que não pode jogar, e o Flamengo reserva. Mesmo assim, o Flamengo reserva tem muita qualidade. Tem muita qualidade. Vai ser um jogo complicadíssimo. Também, pelo que o Baségio falou, o São Paulo não vem jogando bonito, não vem jogando bem, vem encontrando dificuldades para fazer fluir o seu jogo. Colocando tudo no liquidificador, pra mim esse jogo tem cara de empate. Concordo com o Alex. Então é isso aí, pessoal. Vamos para as últimas notícias do São Paulo. O Tricolor entra em campo hoje, né, contra o Flamengo aí pelo Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo enfrenta o líder, né, do campeonato. O Flamengo está em primeiro com 40 pontos. O São Paulo está na sexta colocação com 32, né? O Flamengo ainda tem um jogo a menos que o São Paulo.
Então por isso é muito importante, se o São Paulo ainda sonha em ser campeão do Campeonato Brasileiro, tem que vencer esse jogo, né? O Morumbi vai estar lotado, previsão até de recorde de público hoje, né? E o São Paulo não vai ter o Luciano, né, que foi suspenso, vaga que deve entrar o Hélito Rato ou o Eric no lugar, né? Então a provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje deve ter Rafael, Rafinha, né? Então o Igor Vinícius provavelmente vai ficar no banco de reservas. Então Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e o Wellington, Luiz Gustavo, Bobadilha, Lucas, o Hélito Rato ou Eric e Ferreirinha e Caleri. Então essa é a provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje. E o Northam, né, pessoal? O time do Gabriel Sara acertou a venda do jogador para o Galatasaray, né, da Turquia por 141 milhões de reais. E com isso o São Paulo deve embolsar mais ou menos 15 milhões de reais, né, pessoal, para os cofres do Tricolor. Um bom dinheiro para o Tricolor, né? O São Paulo que está sofrendo, né, com falta aí de caixa para contratações, né? O Tricolor tenta ir buscar o Thiago Mendes, o Paul Fernandes parece que enrolou de vez. O São Paulo espera ir fechar com o Thiago Mendes, né? Então tá meio enrolado. Então vamos ver que com esse caixa entrando, o São Paulo consegue trazer um volante, né? Que é a prioridade do time. E enfim, né, pessoal? O Rames Rodrigues assinou aí a rescisão de contrato com o São Paulo. O meia abriu mão aí de 75% das luvas, né, que tinha a receber. Então São Paulo calcula uma economia de quase 20 milhões de reais. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. E até a próxima!